Agora, Pedro, você falar em acumular dinheiro e etc, e que viver a vida e aproveitar, e sabe por que é importante viver a vida? Porque às vezes acontecimentos inesperados acontecem na vida das pessoas, né? A vida, ela como diz, é muito passageira, né? Efêmera, A vida é fugaz. E é por isso que perguntavam aos gregos antigos, eles diziam assim, eu sempre converso com isso com meu amigo Antônio Sá, dizia, quando é que você pode saber se você é feliz? Os gregos antigos diziam o seguinte, quando você morrer. Porque, olha a sabedoria disso, você vai saber que é feliz quando você morrer, porque enquanto você estiver vivo, pode acontecer todo tipo de desgraça. Tudo pode acontecer, sua vida está muito boa, aí vem ali um tsunami na sua existência. Então eles dizem, eu só posso fazer esse julgamento quando eu estiver ali no leito de morte. Você isso é uma sabedoria. Aí você falar isso de um tsunami, de um acontecimento imprevisto, isso me fez lembrar aqui o seguinte caso, um advogado, ele de família humilde, lutador, batalhador, o pai dele lá de Pilão Arcado, ele aos 14 anos, ele vem para Salvador morar com o tio dele, trabalhando na barraca na Feira de São Joaquim, ele estuda, consegue passar em Direito, na UFBA inclusive, ele fez UFBA, se tornou um grande advogado, na verdade se tornou um grande advogado, um advogado promissor, e olha só o que aconteceu com ele. Morando no Rio Vermelho, saiu do escritório dele, um dia, à noite, saiu do escritório e resolveu tomar um chopp no Rio Vermelho antes de ir para casa. Aí foi procurar um lugar para estacionar. Você sabe que o Rio Vermelho é muito caótico para você estacionar. Sim, difícil de achar estacionamento. Ele conseguiu um estacionamento em uma rua escura e deserta. Salvo engano, foi na Rua do Conselho, mas numa parte mais erma e mais distante. Foi onde ele achou lugar para estacionar. Ele até teve um certo pressentimento, aquela coisa do pressentimento, mas foi o único lugar que ele achou, ele acabou deixando o carro ali mesmo, e foi em direção a um bar no Rio Vermelho para tomar um chopp, porque ele queria tomar um chopp para relaxar antes de ir para casa, né, Pedro? E aí, quando ele chegou no bar, ele encontrou um amigo, colega advogado, criminalista, Valdir, e aí Valdir o convidou para se sentar, ele se senta e eles conversam longamente, bate papo, Valdir vai embora, ele fica um pouco mais... até que ele resolve ir embora, paga a conta e vai em direção ao seu carro. E observe, ele disse que ele se tornou promissor. O carro dele, um Porsche Cayenne. Ele aciona o botão de partida do carro, quando ele vem outro carro e para no fundo do carro dele. E impede a saída dele. E aí ele fica preso. Claro, o sobressalto vem. Pensando, é um assalto. De repente ele vê uma batida no vidro do carro dele, ele se vira e vê um cidadão de máscara, essa que protege da Covid, sim, de máscara, óculos escuros, luva nas mãos e uma pistola apontando para ele. E aí manda que ele abra os vidros do carro, ele abre, manda que ele coloque as duas mãos no volante e fique olhando para frente e pede que ele abra a mala do carro. Aí ele aciona o botão, abre a mala do carro e fica ali em pânico, em pavor. Resultado, ele percebe, depois de algum tempo, que alguma coisa tinha sido colocada na mala do carro, porque ele vê um leve balançar do carro. Mas ele, olhando para frente, não conseguia ver o que era. Aí depois o bandido que apontava uma pistola para ele, entrega a ele outra pistola e manda que ele segure a pistola pelo cabo. Ele obedece, não tinha o que fazer, ele obedece, segura a pistola, o bandido pega de volta a pistola e aí se dirige à mala do carro dele, e depois bate a mala violentamente. Ele fica ali ainda um tempo atônito e com muito medo, e uma coisa repentina, a gente falando de coisas que acontecem repentinamente. Depois ele vê esse carro que fechava a saída dele, acelera, dá ré e vai embora. Ele respira aliviado e vai para casa. Pedro, quando chega em casa, ele abre a mala do carro, cara. E lá, sabe o que tinha na mala do carro, Pedro? Meu amigo, lá estava um cadáver, tinha um cadáver ainda sangrando. E a pistola que o bandido deu para ele segurar estava lá. E aí, meu amigo, esse colega advogado, ele fica em pânico e toma um susto. É uma coisa terrível, o coração acelera. E aí ele só lembra de ligar para o colega dele, o criminalista que ele tinha encontrado no bar. Ele liga e fala, cara, vem aqui em casa que aconteceu uma merda comigo e, porra, velho, vem aqui, me ajude.
o amigo dele pede que ele adiante o assunto, ele fala, cara, não dá para falar não, vem aqui, por favor, eu preciso muito da sua ajuda. E claro, um amigo tem que ajudar, né? Claro. Quando o outro pede, o amigo ajuda. E assim esse amigo vai, e chegando lá, ele pede que o amigo vá para a garagem, e abre a mala e mostra. E o amigo criminalista, acostumado a lidar com crime até, isso, né? Tá acostumado, toma um susto, porque eu também não esperava aquilo, fala, cara, porra, bicho, e agora? Fazer o quê? E agora aí vem o dilema, Pedro, certo? Ali tem um cadáver, um corpo, ali está a pistola que ele segurou. Fazer o quê? Ir para a polícia? E aí eles começam a pensar, vai para a polícia e leva o cadáver e a pistola, e no dia seguinte sairia a manchete, de um corpo encontrado no carro de um famoso advogado. Isso poderia acabar com a reputação dele. Então, fazer o quê? Descartar o corpo ou ir para a polícia e correr o risco de ser acusado, de ser preso? O que fazer? Né? Pedro, numa circunstância dessa, você aconselharia o quê, cara? Diga aí. Olha, é difícil, né? Não sou da área criminal, mas vejam, ele é inocente. Sim, ele é inocente. Né? Ele é inocente, e vejo, quando a gente se fala muito da retórica, né? Às vezes a retórica é necessária para que a verdade pareça verdade. Pois é. Parece contraditório isso. A retórica é necessária para que a verdade pareça ser verdade. E neste caso aí, ele não cometeu nenhum delito, ele se viu envolvido aí numa trama. Uma trama. Queriam incriminá-lo, né? Incriminado, ainda colocou a digital para incriminá-lo. Isso. E no fundo, ele jamais poderia ser acusado de homicídio. Eu acho que teria que avaliar muito essas circunstâncias aí, procurar, por exemplo, a regra, o que me parece correto é procurar a polícia, para que ela investigue. O papel da polícia é o que me parece seria o caminho. Eu não sei qual foi a sugestão do amigo criminalista. Mas assim, na minha avaliação, a situação recomendaria esse protocolo. Pois é, Pedro. Agora, seguinte, aí veja o que aconteceu. Veja o que aconteceu. Nesse caso específico, desfecho dessa história, você vai descobrir, você já está convidado para o lançamento do meu livro, Sedução e Morte no Judiciário, que vai acontecer agora, no dia 17 de junho. Todos estão convidados a comparecer. Até acabei de receber aqui aqui o primeiro protótipo, tá vendo, Pedro? Aqui, olha que maravilha, Wadir. Sedução e Morte no Judiciário vai ser lançado. E essa trama toda está contida aí nesta obra que eu tive a ousadia de escrever, e foram muitas e muitas madrugadas e muitas noites. Dedico essa obra, inclusive, à minha irmã Lindinalva, Lindinha, porque foi a minha primeira revisora e que faleceu repentinamente. Eu parei essa escrita durante um tempo, retomei, consegui concluir. E vamos lançar agora, Pedro. E a trama é essa, tá? É um advogado que vem do interior, se firma um grande advogado e se vê envolvido numa trama. Olha, e veja, o livro está com o acabamento belíssimo, Wadir. Muito bonito, muito da apresentação, a capa, né? A leitura, letras agradáveis de se ler. Olha, você está de parabéns. E a coincidência da vida, porque a gente tinha combinado esse bate-papo, né? E coincidentemente, porque eu não sabia desse seu lado de literato, dessa sua inclinação, dessa sua veia, dessa sua verve, eu não sabia. A gente nunca conversou sobre isso. É verdade. Eu sei que você sempre mostrou que gostava da literatura, mas não nesse estilo. A ponto de escrever, né? A ponto de escrever. E coincidentemente, a gente às vezes não acredita na coincidência, não. Às vezes as coisas confluem, né? A gente está aqui conversando sobre literatura e você nos brinda, e com toda certeza nós vamos estar lá para celebrar esse momento tão especial. E eu já estou com muita curiosidade de saber o desfecho dessa trama, né? Aí tem muita coisa aí que precisa ser esclarecida. Tem, sem dúvida nenhuma. Parabéns, viu, amigo? Obrigado, amigo. Obrigado.